Olá pais, olá mães, olá responsáveis. Hoje o vídeo é para vocês, né? Nós já fizemos aqui um videozinho sobre como estudar com as crianças na pandemia. Nós também já fizemos aqui no canal um vídeo sobre como estimular as crianças a ler. E o vídeo de hoje ele vai tratar de um tema que nós já queríamos falar há muito tempo, que é justamente o diálogo em casa entre a família, né? E por que nós precisamos ouvir as nossas crianças. Antes de mais nada, nós temos que entender uma coisa que é muito interessante. A pandemia mudou toda a dinâmica da sala de aula. As crianças agora estão em casa, né? Com a vacina, com o ensino híbrido, elas estão voltando aos poucos, né? Os adolescentes já estão se vacinando, daqui a pouco as crianças, os adolescentes com idade menor também vão estar se vacinando. Vai ficar cada vez mais seguro poder estar em sala de aula, né? Se todo mundo, é claro, respeitar, se todo mundo se vacinar, né? Vai ficar cada vez mais seguro para nós fazermos nosso trabalho. Nós professores mesmo já estamos vacinados, tomamos a segunda dose há pouco tempo. E o que a pandemia trouxe? Trouxe um maior contato de vocês com os seus filhos, com suas crianças em casa. E foi um choque para vocês e para as crianças, né? Nós, os professores, nós ficamos entre os dois lados. Nós ouvimos um pouquinho das crianças, ouvimos um pouquinho de vocês. E pela primeira vez, eu acho que para muitos responsáveis, ocorreu de terem a oportunidade de passar muito tempo com os filhos. E isso surpreende um pouco, né? Porque a gente acaba descobrindo que nem a gente conhece tanto os filhos da gente, as coisas que eles gostam, os amigos e tudo mais, e nem os filhos sabem todos os detalhezinhos da vida da gente. E conviver 24 horas por dia foi uma experiência muito complicada para algumas famílias, mas também foi muito boa para essas famílias, né? Ainda mais na educação, no estudo, porque os pais se tornaram os intermediadores do professor em casa. Então, quando a criança tinha uma dúvida, quando a criança tinha algum problema que ela não tinha autonomia para resolver, era o contato dos pais com os professores que permitia que o trabalho fosse feito. Isso foi, de certo modo, muito bom, porque também nós vimos muitos pais, muitos responsáveis, né, se aproximarem mais da vida escolar das crianças. E essa proximidade toda me trouxe, né, um pensamento importante, que é justamente o título desse vídeo, né? Por que nós precisamos escutar nossas crianças? Por que nós precisamos escutar os nossos filhos? E aí vai uma coisa muito legal, vou falar para vocês um pouquinho de história. Infância é uma coisa que não existia sempre. Ah, como assim? Antigamente não tinha crianças, as pessoas nasciam adultas? Não. Mas antigamente as crianças não eram vistas como crianças, elas eram vistas como pequenos adultos. E com o passar dos anos, né, o passar dos séculos e tudo mais, nós fomos respeitando cada vez mais o tempo da infância, compreendendo as fases do desenvolvimento infantil, compreendendo o que é infância, o que é adolescência, o que é chegada na vida adulta. E com isso, nós descobrimos, né, pedagogos, professores, historiadores, perceberam que às vezes nós não enxergamos as crianças da maneira como nós deveríamos enxergar, né? Da maneira como nós deveríamos enxergar, respeitando o seu tempo. E uma das coisas que a gente bate muito a tecla, né? Eu estou finalizando o curso de pedagogia agora, já sou formado em história há mais de 10 anos, e uma das coisas que a gente tem falado muito, fala-se muito no curso de pedagogia, é sobre reconhecer a criança como um indivíduo, como uma pessoa que pensa, que tem ideias, que tem sentimentos, né, que tem sua maneira própria de pensar. E à medida que ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo cada vez mais isso. Quanto mais uma criança cresce, mais autonomia ela se desenvolve, né? E o que isso significa, né, em modo geral? Que não importa a idade que a criança tenha, ela sempre vai ter uma visão de mundo que tem um pedacinho da visão de vocês, que são os pais, tem um pedacinho dos lugares que ela convive, né? A igreja, a pracinha, os colegas, a escola. E essas visões todas juntas geram uma visão própria da criança. Suas identidades, sua maneira de ver o mundo. Nós precisamos reparar e prestar atenção nessa maneira de ver o mundo, né? Nessa maneira de ver o mundo das crianças. E nós vimos casos muito tensos de agressão e de outros problemas que vocês sabem qual é, né? Que a gente sempre tenta proteger os filhos.
E a gente descobre o seguinte, que muitas vezes as crianças podiam ter contado sobre esses problemas, eles podiam ter contado o que estava acontecendo com elas antes, mas tiveram medo, às vezes. Medo de apanhar, medo de acontecer alguma coisa com a família e tudo mais. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar quando a gente fala de diálogo é reconhecer a criança ou adolescente que você tem em casa como um indivíduo, como alguém pensante, como alguém que tem ideias próprias e ouvi-lo. Ouvir esse adolescente, ouvir essa adolescente, ouvir essa criança, o que ela tem a dizer, o que ela gosta, o que ela não gosta, o que a incomoda. Mas então eu tenho que aceitar tudo que a criança tem que dizer, eu não vou disciplinar ela. Não. Dialogar, ouvir não significa aceitar tudo. Educar tem a ver com isso. A criança tem as ideias dela, nós temos as nossas. Às vezes ela traz uma coisa nova para o nosso pensamento. Às vezes nós pegamos um pensamento que ela tem uma coisa que nós sabemos que não está certa e ensinamos ela a partir disso. Essa é a função de educar uma criança, né? É você dialogar com ela e você colocar ideias, mostrar para ela o certo e o errado. E você não precisa fazer isso só de maneira proibitiva. Você não precisa dialogar com seu filho só dizendo para ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Você pode dialogar com ele pensando junto com ele, concluindo junto com ele, né? Levando ele a pensar, né? Trabalhando com ele o entendimento de certas coisas, entendendo os pontos de vista deles também. Todos nós passamos por isso, né? A gente não tem os marcos lá da nossa infância, né? Quando a gente começa a ter mais autonomia. Acho que todo mundo lembra quando finalmente o pai e a mãe teve que nos dar a chave da casa, que a gente já ia e voltava da escola sozinho. Em contrapartida, teve a época que a gente não ia para a escola sozinho, a gente só ia para a escola acompanhado. Quando a gente começou a assumir pequenas tarefas dentro de casa, quando nós começamos a ter as nossas próprias ideias, quando a nossa família começou a nos ouvir, né, na hora de tomar as decisões e tudo mais, isso faz parte do desenvolvimento, do crescimento da criança. E se uma criança não se sente ouvida dentro de casa, ela vai contar o que ela precisa na rua. Isso é uma realidade. Se a criança não se sente acolhida, se ela não se sente ouvida dentro de casa, no espaço familiar dela, ela vai contar seus sentimentos, suas frustrações, seus medos, suas tristezas, as coisas que acontecem com ela, suas alegrias, ela vai dividir lá fora, com os amigos, com os professores, e às vezes com pessoas que não podem ajudar caso haja um problema. Eu perdi a conta de quantas vezes eu atendi pais que só souberam que o filho estava com um problema depois que toda a turma já sabia. Os professores sabiam, os colegas sabiam, e os professores também um dos últimos, né? Mas os colegas da rua sabiam, os colegas da escola sabiam, e aí quando finalmente chega nos pais é porque chegou no professor, e o professor finalmente vira para o pai e fala: olha, precisamos de ajuda, preciso que o senhor ajude, preciso que a senhora ajude, preciso que a senhora preste atenção no que ele está dizendo, né? E aí, por isso esse diálogo é importante. Uma criança que tem espaço, tem liberdade para conversar dentro de casa, ela não tem motivos para esconder segredos da família. Porque ela sabe o seguinte, ela sabe que ela vai cometer erros, mas ela sabe que a família vai ouvi-la e vai apoiá-la se ela cometer erros. E todos nós cometemos erros, gente, não tem como. Não existe ninguém que não cometa erros, todo mundo aqui já cometeu erro na infância, já cometeu erro na adolescência, né? Mas a criança e o adolescente, eles têm que se sentir livres para falar disso em casa, para buscar apoio. Porque, eu vou ser sincero com vocês, é bem melhor que seu filho busque o seu apoio do que busque apoio na rua. Porque você sabe o que você quer para o seu filho, você sabe o que você quer para a sua família. Você não sabe o que o resto do mundo quer. Mas então você tem que mostrar para o seu filho que o primeiro lugar, o primeiro espaço onde ele pode dialogar é com você. Né? O primeiro espaço que ele pode dialogar, o primeiro espaço onde ele vai ser ouvido é com você. E um bom entendimento faz, inclusive, com que ele aprenda a ponderar mais. A criança começa a pensar, não, peraí, olha, eu estou errando, eu sei que é errado, eu já conversei sobre isso com meu pai, ou eu errei, não é culpa minha, eu estou com um problema, os colegas, por exemplo, estão fazendo bullying comigo. Eu posso chegar e contar em casa porque meu pai vai me ouvir, ele vai me ajudar a encontrar uma solução. Eu cometi um erro, eu estou com uma dificuldade, minha família vai me ajudar a enfrentar essa dificuldade. Até porque a gente fala muito isso, mas a família é a primeira referência das crianças.
Se você soubesse o orgulho que eles têm de vocês, vocês ficariam admirados. Às vezes eles não falam em casa o orgulho que eles têm de vocês, mas eles falam para nós, professores. E aí, quando eles cometem um erro, eles têm medo de contar para vocês. Né? Eu perdi nota, eu não quero contar, ou eu fui posto para fora de sala porque fiz uma brincadeira e não quero contar, e chora, e não quer que a gente chame. Mas a verdade é que, é claro, a gente não vai chamar, por exemplo, se eu tiver algum problema, como eu estou falando, dialogar não é passar a mão na cabeça. Mas às vezes a criança precisa de um suporte, precisa de um auxílio, e ele não encontra na família um espaço apropriado para falar sobre isso. E quem tem que dar esse primeiro passo? São vocês. São os pais, são os responsáveis. Quem tem que dar o primeiro passo para dialogar com as crianças são vocês. Por quê? Porque nós somos os adultos. Simples assim. Nós já vivemos, nós já aprendemos, então nós temos que ser os primeiros a ponderar. E ensinar eles que eles podem falar, que eles têm espaço, que eles têm voz. Os primeiros incentivos, os primeiros sucessos da criança, eles têm que ser em casa. Eles têm que ser em casa. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a criança não é estimulada em casa, se ela não é ouvida em casa, como eu falei, ela vai buscar na rua. Se em casa ela não tem uma vitória, né, dela, se ela não se sente privilegiada, valorizada na escola, em casa, ela vai procurar essa valorização em outro lugar. E às vezes ela vai até ficar frustrada de tanto tentar conseguir a aprovação dos pais, a aprovação da família, a aprovação da mãe, da avó, do tio, do responsável, né, que está ali por ela, e não vai conseguir essa aprovação. Né? Às vezes nós somos criados de uma maneira muito dura, nós não sabemos como conversar, nós não sabemos como valorizar, como mostrar apoio. Mas, como eu disse, nós somos os adultos, então a gente às vezes precisa trabalhar isso na gente, precisa trabalhar essas ideias e colocar essa valorização, esse diálogo no nosso dia a dia. Tá, e como é que eu faço isso? Né? Como é que a gente faz isso na prática? Porque, é claro, não tem receita de bolo, cada dinâmica familiar é uma. Mas tem algumas dicas, alguns pequenos conselhos que são bem legais para a gente poder dialogar mais com os nossos filhos. Um bem legal é passar tempo de qualidade com eles. Né? Passar tempo de qualidade com eles. Você sabe do que seu filho gosta? O que ele gosta de fazer? Tente fazer com ele. Se você não sabe ou não entende, peça a ele para te explicar. Que seja um jogo, que seja uma atividade com os colegas, algo que ele goste. Peça a ele para te mostrar. Divida aquele momento com ele. E você também divida esse momento com ele. Se você gosta, por exemplo, de pescar, compartilhe isso com ele. Se você gosta de, por exemplo, se você gosta de jogar bola, compartilhe isso com ele. Se você gosta de ver um determinado tipo de filme, compartilhe isso com a sua criança, com seu filho, com sua filha. Compartilhe esses momentos. Crie momentos na família que são da família. Né? Que são da família. Eu gosto muito de jogos, sabe? Não só jogos eletrônicos, né? Jogos eletrônicos são muito bons, né? Todo mundo tem um celular hoje. Às vezes tirar um tempinho para jogar com o filho é bom, mas se você não é muito bom em jogos eletrônicos, crie um momento, por exemplo, com jogos. Minha família mesmo, a gente adorava jogar bingo. Né? Juntava a família toda lá, pegava os feijõezinhos e ia todo mundo jogar bingo. Não valia nada, ninguém ganhava nada. A gente ganhava a diversão, né? A vantagem de estar jogando com os outros. Ou então, por exemplo, jogar bola, ou sair para fazer alguma coisa em família. Nem tudo tem a ver com dinheiro, sabe? Às vezes, você no quintal de casa, naquele momento, você pode fazer alguma coisa. Levar seu filho para ensiná-lo a fazer alguma coisa que você sabe fazer. Coisa boba, sabe? Por exemplo, ensinar sua filha a trocar uma lâmpada, a trocar trocar uma torneira, sei lá, colher uma fruta ou plantar uma horta. São coisas que parecem trabalho, mas que também podem ser divertidos para a criança. Inclusive é importante para ela saber o que vocês fazem, o que vocês são, como é o trabalho de vocês, como é a vida de vocês no dia a dia. Não só as coisas boas, mas também as frustrações, as dificuldades. Porque se eles verem que vocês falam para eles também, olha, hoje o dia no trabalho não foi legal, porque aconteceu isso, isso e isso. Isso é claro, mais para os adolescentes, eles também vão se sentir seguros para falar, olha, na escola aconteceu isso, isso e isso. Né? E saber conversar sobre isso direito, né?
Eu, infelizmente, já lidei com muitos pais que xingam e batem antes de ouvir. Xingar e bater antes de ouvir é a ferramenta mais rápida para você acabar com o diálogo. Você bateu uma vez, não é que ele não vai errar de novo. Ele vai errar, só que ele não vai te contar. E quando chegar em você, já é uma bola de neve. Já é uma bola de neve. Então, o segundo conselho é tentar não ser agressivo. E não é só ser agressivo não é só não ser agressivo em não bater. Também não ser agressivo no falar. Algumas palavras... Ih, gente, chegou uma visitante aqui. Mas não ser agressivo ao falar, saber respeitar, saber falar, principalmente quando a criança chega para você com um problema, é essencial. Quando a criança chega com um problema e ela se sente acolhida, você pode até chamar a atenção dela depois, mas ouça primeiro. Cuide, ajuda ela a resolver o problema primeiro. Depois que você acolheu, que você ajudou a resolver o problema, que está tudo bem, aí você define se você acha que é hora de dar um castigo, de dar uma punição, mas acolher num primeiro momento é essencial. Acolher num primeiro momento é essencial. Nós gostamos disso, nós gostamos de ser acolhidos, né? E nessa parte de não ser agressivo e acolher, uma outra coisa que é importante é medir as palavras. Não é porque ele é uma criança, ele é um adolescente que você pode falar com ele da maneira que você quiser. Isso é algo muito importante. Nós, enquanto adultos, nós não aceitamos que alguém fale com a gente de qualquer maneira. Então, se alguém da rua, nosso chefe, uma pessoa qualquer, nos trata de maneira pejorativa, a gente não vai aceitar. Então, por que seu filho tem que aceitar certas palavras? Por que ele tem que aceitar vindas de você? E por que você vai fazer... tem até um texto da Letícia Sabatella que é muito legal, que ela diz o seguinte: não se chateia quem se ama. Tipo assim, você pode estar no pior dia da sua vida. Não desconte em quem te ama. E em quem você ama. Porque é justamente nessas pessoas que você vai encontrar apoio. E seu filho tem que sentir a mesma coisa. Ele tem que saber o seguinte: se ele não estiver bem, ele não pode descontar na família. Ele tem que conversar com a família. E isso é essencial, gente. Eu estou empolgado aqui com a gravação. E por fim, eu acho que é muito, muito importante conheça seu filho. Eu acho que esse é o mais essencial de tudo. O que é o conhecer seu filho? Saiba o que ele faz, o que ele gosta, com quem ele anda, né? O que ele sente, o que ele pensa. Saiba da vida do seu filho. Mostre a ele que você está ali, que você se importa. Eu e a Flávia, minha esposa, nós damos aula já há quase 10 anos, eu há mais de 10 anos. E uma das coisas que a gente tem certeza, que a gente aprendeu com o tempo, é o seguinte: pais que têm ciência de tudo que acontece na vida do filho, que sabem o que está acontecendo na vida do filho, têm menos chance de ter problemas, de ser pegos com alguma coisa inesperada. Não é que não acontece, vai acontecer. Mas quando você conhece seu filho, você sabe o que está acontecendo na vida dele, tem menos chance da gente ser pego de surpresa. Então saiba quem são os professores dele, saiba com quem ele está conversando, isso é muito importante. Saiba se o comportamento dele está normal ou não, se o comportamento dele mudou em determinado momento. Às vezes o pessoal vira e fala assim: ele está revoltado, o adolescente ou a criança está brava, é uma fase. Não necessariamente é uma fase. Nós temos visto em jornais, revistas, muitas coisas complicadas acontecendo com crianças, e a família sempre descobre no final que, se tivesse prestado atenção, talvez isso não tivesse acontecido. Né? Então, se você dá espaço para a criança falar e sabe o que está acontecendo, você vai poder saber: não, peraí, ele voltou da escola diferente hoje. Será que aconteceu alguma coisa na escola? Deixa eu ir lá falar com a professora. E aí se descobre. Descobre e se resolve o que está acontecendo. Porque nós, apesar de não termos controle de tudo que uma criança vê, pensa, sente, nós sabemos, como é que nossos filhos são, como é que eles funcionam. Entender isso, é muito importante. E todas essas pequenas coisinhas ajudam a gente a criar um diálogo.
E esse diálogo é essencial para que tudo dê certo, né? Para que você tenha uma boa relação com seus filhos. Até porque, quanto melhor o diálogo, mais próximo a gente tem os filhos da gente próximo. Mais próximo nós temos nossos filhos, mais próximos nós temos eles da gente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem uma curtida no canal. É uma programação diferente das historinhas, né? Mas em breve nós vamos ter mais histórias. E espero que vocês tenham conseguido, né, perceber algumas coisinhas, é um pouquinho da visão do professor sobre essa questão do diálogo em casa. Se gostou, né, deixa um comentário, deixa um like, né, pra gente no canal, compartilha, que é uma boa coisa. E, né, até o próximo vídeo, né, com mais sugestões, com mais diálogo. Se vocês tiverem, inclusive, sugestões de temas a tratar, podem postar embaixo. Mas até o nosso próximo vídeo, pessoal. Então, um grande abraço, até mais, a gente se vê na escola.